Olá a todos, sejam bem-vindos, né? Vamos falar hoje sobre conversão de bases e aritmética computacional, que é um item bem importante para entendermos sobre o assunto de arquitetura de computadores, né? A nível de computação, né? Não a nível de técnico de informática, de montagem, manutenção ou de operação de computadores, né? A gente está aqui mais preocupado com a parte de sistemas de informação, com a parte da ciência da computação, ok? Então, esse assunto, ele vai além desse contato que nós teremos hoje, será gravado mais 2 ou 3 aulas aí, né, com o tempo menor, para poder não ficar cansativo. E aí a gente faz a parte também de aritmética computacional, de soma, subtração, vamos fazer as conversões de base, então vou mostrar para vocês um pouco como que funciona, né, isso daí do ponto de vista computacional. Então, o primeiro tópico nosso, antes de iniciar de fato a parte de conversões de base, é entender o que é a famosa notação posicional. Ok? Notação posicional. Então, desde lá, os primórdios, né, da civilização humana, o homem ele vem adotando aqui diversas formas e métodos bem específicos para representar números, né, tornando possível, inclusive, contar objetos e efetuar operações aritméticas, né, com esses números. Inventaram os números de 1 a 9, que era o que você poderia contar, né, dentro, em uma mão, né? Existe até hoje unidades de medidas que as pessoas dão em numérico, né? Uma mão de arroz, né? Meia lata, uma lata de farinha de trigo, ou alguma coisa nesse sentido. Então você percebe como isso daí está enraizado na nossa cultura, né? E de certa forma, quando os números é, realmente passou a ser contado do ponto de vista da computação, né? Ele tem uma noção muito clara e muito próxima disso que eu estou tentando mostrar para vocês aqui hoje. Então, a forma mais empregada nos computadores de representar os números de forma numérica é a representação por notação posicional. Nessa representação, os algarismos que compõem o número, ele assume valores diferentes dependendo da sua posição em relação ao número. Então, por exemplo, se nós temos aqui 10.534, o que isso significa? Né? Lá quando a gente aprendeu na nossa aritmética básica, né? A gente aprendeu o conceito de unidade, de dezenas, de centenas, de milhares e por aí vai, né? Então, o que significa aqui? Vou diminuir aqui para ficar mais fácil. Significa que, nessa analogia aqui, eu tenho 4 unidades, eu tenho 3 dezenas e eu tenho 5 centenas. Ok? Então, dessa forma, eu consigo, por mais que os números nossos estejam na notação posicional decimal, porque os números vão de 0 a 9, então são 10 números, que é o que a gente consegue colocar em uma mão, você consegue formar um número muito maior do que isso, dependendo da quantidade de casas que você tem para poder representar. Então, nesse exemplo acima, eu tenho 4, né? Eu tenho aqui 004 unidade, eu tenho 30, né? 30 dezenas, ok? E eu tenho 5 centenas. Se eu olhar para o número aqui de maneira isolada, o 5 é 5. Olhando para ele, olhando para essa representação numérica aqui, então esse algarismo aqui, o algarismo 5, ok? Ele não tem representatividade nenhuma. Ele é 5, 5. Ele é um valor muito primário. Agora, se eu olho para esse algarismo, ok? Então, esses números aqui, de maneiras isoladas, nós chamamos ele de algarismo. Agora, se eu olho para esse algarismo dentro de um número, ok? Dentro de um número, a posição, ok? A posição
que ele está dentro desse número, aí sim tem representatividade. Então, da nossa direita para a nossa esquerda, né? Quanto mais ele tiver, entendeu? Nos quadradinhos mais representativos, maior vai ser o valor dele. Então, se ele tiver no primeiro quadradinho, ele pode valer de 0 a 9. Se ele tiver no segundo quadradinho aqui, ele vai estar valendo, né? Aqui, de 0, ok? Aqui é dezena, né? Então, eu tenho de 0 a 99, ok? Né? Eu posso colocar aqui 90, 91, 92, obviamente compondo junto com esse cara aqui, né? Então, eu teria nessa casa aqui, se eu colocar o 0 aqui, é 0 dezena. Se eu colocar 1, é 10, 2 é 20, 3 é 30, né? Então, aqui eu posso ir até 90. Mais os 9 que eu tenho aqui, eu posso ir então até 99, ok? Seria essa a ideia. Se eu vou para a terceira casinha aqui, esse número aqui ele já está na casa das centenas. Então, ele vai de 0 ali, entendeu? Até 1000, que no caso seria 99, 999. 999. Então, se eu coloco 9 aqui, se eu coloco 0 aqui é 0. Se eu colocar apenas 1 aqui, se eu colocar só o número aqui, ele já é 100. Se eu colocar 2, 200, 3, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Mais os 99 que eu tenho aqui, 999. E assim vai até o final do número. Então, isso daqui seria, né, a nossa notação posicional, levando em consideração os números decimais. Quem são os números decimais? Novamente, são os números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, isso daí seria a nossa anotação posicional, né, de base 10. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó, então, 4 unidades mais 30 dezenas mais 5 centenas, eu tenho 500 mais 30 mais 4. Então, eu vou formar um número, né? Esses algarismos de maneira isolada, eu vou formar um número aqui, então vai ser 534. Essa daqui é o famoso notação posicional. Então, de certa forma, que qualquer número que eu escrever, eu tenho, no nosso caso aqui, matemático, tá? Para a disciplina de arquitetura de computadores, nós precisamos sempre escrever um número, por exemplo, 1303, e aqui embaixo, eu vou colocar qual que é a base que nós estamos conversando. Qual que é a base que nós estamos conversando nesse momento? A base 10, porque eu sei que dentro desse número aqui, não pode ter números maiores do que 9. Poderá ter números de 0 a 9. Porque eu disse aqui que a notação de base é o quê? De base 10. Ok? Então, é dessa forma. Então, tudo que a gente for fazer daqui para frente, nós somos obrigados, então, agora, a colocar esse 10 aqui embaixo. Ok? Por quê? Porque eu poderia ter um número assim, ó. É, 23, só que em vez de se eu não falar nada, como nós já estamos acostumados, nosso sistema bancário, a nossa sociedade inteira, ela já trabalha com decimal e você sabe fazer conta com isso, né? Com o decimal. Você não precisa falar que está na base 10. Mas nos sistemas de informação aqui, sistemas computacionais, você precisa dizer. Porque eu poderia estar falando desse 23 aqui, só que na base 4. Entendeu? Na base 4. Então, na base 4 significa que eu tenho números de 0 a 3. Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Quantos algarismos eu posso endereçar na memória em uma base 4? Apenas, né, esses 4 números. O número 0, o número 1, o número 2 e o número 3. Então, eu vou trocar essa palavra que eu estou falando agora de número e nós vamos passar a utilizar algarismo. Eu tenho o algarismo 0, algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3. Se eu pego esses algarismos, coloco no papel e escrevo ele, aí sim eu estou dando uma representação para esse algarismo. Aí eu digo, então, que é o quê? Um número. Então, o número é formado por algarismos, entendeu? Que estejam distribuídos nas posições o quê? Nas posições corretas, ok? Então, só para a gente poder definir de maneira escrita aqui o que é notação posicional, então eu vou escrever aqui para nós, tá? Vou escrever aqui para que a gente possa ter isso anotado. Então, notação posicional. O que é uma notação posicional? Ok? É a forma, é a forma onde
os algarismos. Tá vendo aqui a palavra algarismo? É de 0 a 9, 0 a 10, né? De 0 a 15, de 0 a 7, de 0 a 8, de 0 a 4, a gente vai dizer qual que é a nossa base. Aqui nós estamos trabalhando na base 10 por enquanto. É a forma onde os algarismos que compõem, né? Que compõem o número assumem, ok? Valores diferentes. Assumem valores diferentes. Como? Dependendo, então, de sua posição relativa a esse número. Beleza, então fixamos aqui, essa é a nossa definição de notação posicional. Por que que isso é importante? Isso é importante porque quando a gente mudar de base, isso daí não vai ficar tão trivial assim, entendeu? Isso daí vai dar meio que uma travada na gente, né? Entendeu? Então, isso é importante porque toda vez que eu for fazer um cálculo em cima dessa notação posicional, a gente agora vai saber qual que é a base. Vou dar um exemplo para vocês aqui então. Então, se eu tenho 1.303, eu tenho 3 unidades, não é isso? 0 dezenas, 3 centenas e uma de milhar, ok? Então, eu poderia reescrever esse cara assim, ó. 3, que é o meu algarismo, ok? Vezes a minha base da notação posicional, que seria 10, que aqui eu estou em decimal, né? Não coloquei 10 aqui, ó. Aqui é 10, né? 3 vezes 10 elevado à primeira posição desse número, desse algarismo em relação ao número. Qual que é a primeira posição aqui? A primeira posição aqui é 0. Ok? Então, as posições aqui, elas são o quê? Elas são ditas daqui para lá. O 0, posição 1, posição 2, posição 3. Isso aqui vai ajudar demais vocês, principalmente no caso de outra base. Novamente, aqui estamos na base 10, está trivial da gente entender isso, mas quando a gente estiver trabalhando com outra base, será muito bom você escrever dessa forma aqui. E aqui, então, eu vou ter, né, 0, do algarismo 0, vezes a minha base, qual que é a minha base aqui? Base 10, elevado à posição. Então, eu tenho aqui quanto aqui agora? 1. Ok? Então, eu vou ter aqui o próximo, eu vou ter 3 vezes 10 ao quadrado, que ele está na posição 2 aqui, que seria a terceira posição. A gente começa a contar do 0 até o 9, né? Então, o 0 ele é um número, ele é presente, né? Então, ele faz parte. Por isso que eu começo a primeira posição minha é a posição 0, tá? Que seria a unidade. E agora eu vou ter aqui, né? Como colocar aqui também, né? 1 vezes 10 elevado à terceira, que é a minha unidade de milhar. Né? Então, se você fizer aqui 10 elevado, qualquer número elevado a 0 é 1, ok? Então, 3 vezes 1, 3. 0 vezes qualquer número, 0, ok? 10 ao quadrado, 100. 100, 3 vezes 100, 300. Então, aqui eu tenho 300. Esse é o valor que ele vale ali naquela posição, ok? E agora eu tenho 10 ao cubo, a terceira, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 100, 100 vezes 10, 1000. Ok? Então, eu tenho aqui 1000 vezes 1, 1000 vezes 1, aqui eu tenho o quê? Uma milhar. Se eu somar esses caras aqui, tem que ser possível chegar em 1303. E qual base que eu estou aqui? Na base 10. Ok? Então, essa daqui é sempre, é sempre levado em consideração essa forma aqui de pensar, essa forma aqui de eu estar trabalhando. Então, de maneira bem simples, eu posso, então, fazer uma conversão, ok? De outras bases, porque vai existir, né? Vai existir outras bases, né? Então, aqui, ó, vai existir outras
outras bases de numeração, né? Então, eu vou colocar aqui as bases mais comuns da gente estar trabalhando. Então, a primeira base que vocês acabou de ver aqui é a base 10, onde os números vão de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Mas você tem também a base 2, que é a base binária dos computadores, onde você tem 0 e 1. Ok? Você também tem aqui uma base conhecida como base 4. Na base 4, você tem os números 0, 1, 2, 3, 4. Se você somar isso daqui, são 5 algarismos, né? Aqui existem 10 algarismos, aqui existem o quê? Nesse campo aqui, existe 2 algarismos. Aqui existe 4 algarismos. Você tem ele também na base 8, e você vai ter de 0 a 7. 5, 6 e 7. E por aí vai, né? Você vai ter outras bases. Existe a base hexadecimal, que eu não vou colocar aqui o exemplo aqui agora, porque a gente tem uma certa dificuldade de entender ela, então é necessário a gente conversar só sobre ela, ok? Então, você tem uma possibilidade, né, de seja qualquer número. Por exemplo, vou pegar na base 2, ok? Vamos inventar um número aqui na base 2. O número 1, 0, 1, 1, qual base? 2. Observem aqui que eu tenho que colocar o quê? A minha base do número. Certinho? Então, aqui, ó, eu coloquei aqui a minha base. Não posso esquecer. Cada vez que você esquecer isso daqui, você pode ter feito tudo certo. Mas a sua representação visual está errada, então, né, de certa forma, você vai ser, talvez você poderá ser penalizado de alguma forma, numa prova, no concurso, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, esse número aqui, se eu usar a mesma forma que eu entendi da outra vez, eu posso fazer assim, ó. Só que agora eu estou falando de outras bases, né? Então, vamos imaginar aqui, então, que eu fiz um trabalho da seguinte forma. 1 vezes, qual que é a base que eu estou aqui? A base 2, né? 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1. Qual que é a minha base aqui? A base é a base que eu estou trabalhando do número, ok? Se eu tivesse esse número aqui na base 10, esse número aqui seria a base 10. Como aqui eu estou com o número na base 2, esse número aqui é quem? É a base que eu estou. É a base que eu estou, certo? Então, agora eu vou pegar esse cara aqui, 0 vezes 2 elevado à segunda, e 1 vezes 2 elevado à terceira. Então, todo número elevado a zero é 1, 2 elevado a zero é 1, 1 vezes 1, 1, ok? Mais 2 elevado a 1, todo número elevado à potência de 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é 2, vezes 1, 2, ok? Qualquer número multiplicado por zero é zero, então não vou nem perder tempo. Então, dá zero. 2 elevado à terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. Então, se eu somar esse número aqui, eu vou ter 8 mais 0, mais 2, mais 1. 8 mais 0, 0. 8 mais 0, 8. 8 mais 2, 10. 10 mais 1, 11. Então, se eu somar isso daqui, eu terei 11 na base 10. Ok? Então, parabéns. Essa é a primeira forma de converter qualquer número para a base de numeração 10. Então, como que seria a fórmula para eu poder fazer essa conversão? Vai ser o meu algarismo vezes, tá? Vou colocar assim, a minha base elevado à posição, elevado à posição relativa ao número. Ok? Então, posição relativa. E eu vou fazer isso daqui, para todos os números que eu tiver. Então, isso daqui, ele é, então, um somatório. Somatório onde eu vou do i na posição 0
até o i, até a última posição. Então, essa posição aqui seria o meu i. Então, primeira vez ele é 0, segunda vez ele é 1, depois ele é 2, depois ele é 3, depois ele é 4, 5, 6, 7, 7, 8, até a última posição dele, que é n. Entendeu? Então, ele pode ir de 0 até n, ok? Por isso que aqui nós fizemos aqui, ó, um somatório desse cara aqui. Então, eu vou somar isso daqui. Isso que eu coloquei aqui é a representação matemática de como fazer essa conversão. Mas, se você fizer isso daqui, você está transformando a representação matemática aqui em um como fazer de maneira algorítmica, está aqui, ó. Entendeu? Você pega o número, o algarismo, multiplica pela base, elevado, essa base é elevada à posição. A primeira posição é 0. E assim sucessivamente. Ok? Então, se você quer fazer uma conversão, né? Então, se você quiser aqui, ó, converter qualquer número para a base 10, faça. Vamos pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Vamos pegar então o número 1043 na base 5, ok? Então, como que você vai fazer essa conversão aqui? Eu quero chegar com esse número aqui, então, na minha base 10. Qual que é esse número? Como que eu faço essa conversão? Então, eu vou pegar aqui, ó, né? 3 vezes a base, que é 5, elevado à posição, que é 0, a primeira. Agora, eu vou para o segundo no meu somatório, né? Vou pegar aqui agora o número 4 vezes 5 elevado a 1. Continuo percorrendo o meu somatório. O próximo, que a gente já sabe, né? Que é 0 vezes 5 elevado a 2. Mas é bom colocar aqui para você não perder, né? Você não perder aí a contagem aqui, né? Das bases. Que às vezes você fala, ah, não vou somar não, porque já é 0. Mas aí você erra na contagem da base. Então não é bom não. Então é 1 vezes 5 elevado à terceira. Então esse número aqui, todo número elevado a 0 é 1. Então 3 vezes 1, 3. Ok? Certo? 5 elevado a 1 é 5, vezes 4, 20. Ok? Esse cara aqui vai ser 0, porque todo número vezes 0 é 0. Ok? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Então, esse número aqui, 5 elevado à terceira, 125. Vezes 1, 125. E aí, se você somar isso daqui, se você somar todos eles, vai dar 125 mais 40, desculpa, mais 20, 145. 145 mais 3, 148. Em qual base aqui? Na base 10. Acabei de fazer a conversão. Então, essa seria, né, o exemplo de uma conversão qualquer. Se você fizer isso daqui na base 10, você daqui, se o número aqui já estivesse na mesma base, estivesse na base 10, o resultado aqui tem que ser o mesmo, obviamente, né? Porque aí você vai estar convertendo o número na base 10 para chegar na representação dele mesmo, ok? E aí, diante disso, o que podemos te dizer também é que existem aquelas bases que eu falei aqui, né? Eu falei aqui que existem essas bases, e existe uma base abaixo da base 8 aqui, ok? Existe uma base aqui, que é a base hexadecimal, que a gente fala que base 16. Ele vai de 0 até 9, ok? Ele vai de 0 até 9. O 10 é o A, o 11 é o B, o 12, C, D, E, F. Então, ele vai de 0 a F. Então, nesse caso aqui, o símbolo A, o símbolo B, o símbolo 0, o símbolo 1, o símbolo 2, ele é tratado como algarismo e ele é tratado, então, como número, ok? Então, nessa representação do hexadecimal, então, quando eu vou aqui para a base hexadecimal,
ou a base 16, então eu tenho os algarismos, né, numéricos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Aí você tem o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, hexadecimal são 16 números, né? Então vai de 0 a 15, correto? E o F, entendeu? Então, se você estiver trabalhando com uma base, né, que esteja em hexadecimal, por exemplo, 1A7B, ele está na base 16, e eu vou fazer a conversão, tá? Então, como é que seria essa conversão? Seria o B vezes 16 elevado a 0. Ou, aí agora eu posso traduzir o B em número, porque a gente sabe fazer essa tradução. O B vale quanto? O B não é 11, que eu falei aqui para você? Aqui, ó. Vou até escrever aqui para vocês, né, fazer uma colinha aqui. Esse daqui é o 10, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15. Ok? Então, vou escrever aqui. Então, o B é quem? O B é 11, né? Então, vou fazer 11 vezes 16 elevado a 0. O segundo é o 7, né? 7 vezes 16 elevado a 1. A gente já sabe quanto que vai dar, né? 7 a 7. O A é 10, correto? Então, o A é 10. Então, vou colocar aqui 10 vezes 16 elevado a 2. E o 1, que está na última posição, é 1. Então, é 1 vezes 16 elevado a terceiro. Então, 11 vezes 16 elevado a 0 é 11, porque qualquer número elevado a 0 é 1. 16 elevado a 0, 1. 1 vezes 11, 11. Beleza. Agora, 7 vezes 16 elevado a 1. 16 elevado a 1 é 16. Ok? 7 vezes 16 vai dar 112. Ok? Aí você vai ter 16 ao quadrado. 16 vezes 16, ok? 16 vezes 16 dá 256. 256 vezes 10, 2.560, ok? 16 vezes 16, 256. Aí você dobra, você pega esse cara aqui e coloca mais 16 vezes isso daqui. Então vai dar 4.096. Eu sei mais ou menos esses números porque é a potência da memória, entendeu? Então, daria 256 megabytes e o próximo seria 4.096, que equivale a 4 gigas, né? Que a gente fez a conta por 1024, não sei se vocês lembram das nossas aulas anteriores aí. Então, esse valor aqui vai ser 4.096. Então, se eu somar todos esses números aqui, eu vou chegar no número 6.779 na base 10. Lembre-se, esse cara aqui, depois que eu converto, esse cara aqui, ele vai estar em qual base? Né? Só para a gente alinhar aqui, se eu pegar qualquer número e aplicar essa técnica aqui de notação posicional, eu vou estar na base 10. Então, essa seria quando eu estiver trabalhando, né, na base o quê? Na base 10. Ok? Então, essa daqui é até onde é que a gente vai de entendimento. Nos nossos próximos encontros, eu vou desenhar uma tabelinha de conversão para a gente, e aí eu vou fazer uma aula de conversões de base. Então, eu vou converter da base 2 para a base 8, da base 8 para a base 2. E a gente vai andando e evoluindo o nosso conhecimento, né, com base nesses tipos de conversões de base. Até que a gente vai chegar no momento que a gente vai fazer a operação matemática, né, com esses números, ok? Obrigado a todos, até mais.